Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade. Que sejam para Jesus essas primeiras palavras como forma de agradecimentos pelo fato de estarmos despertos e de podermos então praticar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Jesus amigo, permita-nos, Senhor, que em Teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, que em nome dos benfeitores da humanidade, em nome dos nossos anjos de guarda, nossos guias e protetores, mas sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós darmos por reiniciado esse Evangelho nessa terça-feira, em Teu nome, Senhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, votos de paz, muita paz. Nós estamos precisando de paz. O mundo carece de paz. Esta é a grande verdade. Na manhã de hoje, dando continuidade ao livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ao item 4, antes de servir. E aí ele vem nos dizer assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos dos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a servir, a arte de servir. Se lhe foi dada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprenderemos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que paz, né? Como todas as outras, né? Eu fico extasiado, porque, na verdade, nós estamos aqui para servir, e não para sermos servidos. Se o Mestre, um espírito puro, veio para servir e não ser servido, imagina eu. Então,
não tem motivos nem razões para que eu não sirva. Até porque, se tudo em a natureza serve, no finalzinho da página aqui, ele vem claramente nos mostrar que nem a enfermidade, um companheiro que está num leito de cama é forte, né? Está num leito, impossibilitado de ir à luta, de trabalhar, de fazer, de acontecer, ele ainda assim pode servir. De que maneira? Através da elevação moral. E como se faz isso? Através da prece, da oração e da meditação. Então, mesmo inabilitado a botar a mão na charrua, podemos usar o artifício da prece, que, diga-se de passagem, é algo assim indescritível, inominável, o poder dela. Então, meus irmãos, sirvamos. Saiamos do casulo do querer ser servido e passemos para a posição de quem quer servir. Porque quando se faz isso, olha, a coisa muda de figura. Porque a gente pensa que vai lá dar, a gente vai lá buscar. E ocorreu aqui a lembrança das nossas visitas à colônia de Curupaiti, aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, na Rua Godofredo Viana. Nós íamos muito lá, na época que o nosso Amazonas Hércules ainda estava encarnado entre nós. E nós saímos de casa para ir lá, com o pensamento firme de que nós íamos levar para aqueles companheiros uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, uma palavra de esperança. Qualquer. Quando nós saímos de lá, nós observávamos que estávamos muito mais com as nossas baterias carregadas do que quando nós tínhamos ido. A prática do bem faz bem a quem a pratica. Precisamos pôr isso em prática em nossas vidas. Ok, meus irmãos? E para que isso seja feito de uma maneira concreta, o caminho para chegarmos a esse ponto de querermos servir verdadeiramente é através da oração. Então vamos orar? Juntinhos? Vamos? Porque nunca é demais. Algum companheiro pode pensar assim, mas todo dia essa prece é a mesma coisa. É, todo dia é a mesma coisa. E todo dia vai ser sempre a mesma coisa em nome de Jesus. E o dia melhor será quando nós fizermos isso 3 vezes o dia. É que o nosso tempo não permite. Senão viríamos aqui de manhã, de tarde e à noite. E ainda é pouco. Seria pouco. O ideal seria esse, mas infelizmente a gente faz o possível. Então não pense que é sempre a mesma coisa. Não. É uma repetição de súplicas. Ok? Vamos lá então? Juntinhos? Vamos? Então vamos nós. Amado Jesus, Mestre querido, nós queremos te pedir por todos nós, Jesus. E quando eu digo todos nós, somos todos nós. Nós daqui e vocês daí. Te pedir pelos nossos lares, Senhor. Que a paz permaneça reinando em nossos lares. Te pedir pelos nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado, e alto e baixo, e pelos seus respectivos lares. Mas não podemos deixar, Jesus, te pedir também por aqueles companheiros moradores de rua que não têm um lar, mas que eles tenham a certeza de que um dia tudo passa, isso também vai passar, e eles voltarão a ter um lar. Queremos te pedir, Jesus, por aqueles irmãos que não te conhecem e que muitos deles não têm nem
quem ore por eles. Te pedi pela nossa juventude, pelas nossas creches, pelos nossos orfanatos, pelas crianças e pelos idosos. Prece pelos irmãos que estão encarnando no planeta nesse momento, que eles possam ser bem recebidos e que eles consigam fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Te pedi pelos nossos irmãos suicidas, Jesus, que no momento insano cometeram esse ato. Oremos por eles, pensamos por eles, porque não sabemos do nosso dia de amanhã. Te pedi, Jesus, pelos presidiários, aqueles irmãos que deram um passo em falso e que agora precisam estar reclusos. Te pedi pelos nossos irmãos que são governantes das nações, governantes materialmente falando, de todas as nações. Mas queremos te pedir também, Jesus, por aqueles companheiros que estão na frente de um grupo ou de uma nação, fomentam a discórdia, fomentam a guerra, a violência. Te pedir então, Jesus, que esses corações sejam tocados. Te pedir pelos irmãos que acabam de desencarnar, vítimas dessas violências, violência de todos os matizes. Pelos nossos irmãos, Jesus, que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, nas colônias, em seus leitos de dores, em seus lares, Mestre querido. Te pedi pelos lares em desarmonia, Jesus, que a paz volte a reinar nesses lares. Te pedir, enfim, Jesus, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz para todos nós. Peço então permissão, Jesus, para que em teu nome, em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome dos benfeitores da humanidade, em nome dos nossos anjos guardiães, mas acima de tudo em nome de Deus, possamos nós dar por interrompido esse Evangelho e o retomarmos amanhã, com o objetivo de te implorarmos por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. E muito obrigado vocês, companheiros e companheiras, queridos e queridas, que nos ajudam a manter no ar esse programa. Dando seus likes, compartilhando, acionando o sininho. Vocês nos ajudam a manter esse programa no ar. Muito obrigado a vocês, de coração. Obrigado. E que nós possamos levar para nós a paz, o amor, e que nós possamos ser difusores dessa paz e desse amor. Que por onde nós passemos, sejamos reconhecidos, pelo menos como seguidores do Cristo. Porque como discípulo, como apóstolos, como discípulo está difícil, e como apóstolo está mais difícil ainda. Não é? Mas que sejamos reconhecidos, pelo menos, como seguidores do Cristo. Tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês, e fiquem com os 3 S's: sorte, saúde, sucesso e sabedoria. Um beijo grande, no coração de cada um de vocês. Muita paz e muito obrigado.